Olha, gente, está chegando a estação, está não, né? Estamos aí na estação mais quente do ano, quente, né, padre? A banana aí. Porque, gente, é importante a gente sempre manter a nossa hidratação. Você sabe, né, que é importante cuidar de você. Você sabia que existem alimentos que são mais indicados para você nutrir bem o seu corpo durante o verão? Hoje, gente, vou receber aqui minha amiga nutricionista Michele Benedictes para nos dar dicas de quais são os alimentos mais adequados para este ano. Eu vou correndo, porque quando falo em alimento bom e a Michele tá aqui, eu adoro quando você vem, Michele. Que bom, obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Michele, conta pra gente do que o nosso corpo precisa durante o verão. Pelas altas temperaturas, né, a gente desidrata mais até pelo suor. É fato que a gente sente mais sede, até porque a gente está perdendo mais água. Mas nem todo mundo está habituado a tomar a quantidade de água que precisa. A pessoa já se acostumou a ser desidratada. Então, pensa sempre nesse fator hidratação em alimentos mais hidratantes também. A gente naturalmente prefere aquilo que é um pouco mais refrescante, né? Então, mas tem pessoas que têm uma alimentação mais industrializada, Dani. Por exemplo, quem come maior parte do dia processados, refinados, por exemplo, pães, biscoitos, são alimentos mais desidratados. Tanto que eles têm uma vida útil muito maior. Então, esses alimentos não ajudam na hidratação. Então, além de tomar a água, o que a gente vai ter numa água de coco ou num suco natural, é muito importante que a gente obtenha essa hidratação também dos alimentos. Ô Michele, explica pra nós, então, pra gente entender bem, porque aí pra gente poder aprender a se tratar melhor, o que acontece quando a gente fica desidratado? Quais são os sintomas que as pessoas já vão se acostumando e nem prestam atenção, né? O próprio cansaço, a fadiga, em alguns casos a pessoa pode ter alteração dos batimentos cardíacos, da pressão arterial. Então, muitas vezes a gente está muito cansado, está exausto e a gente não pensa no fator hidratação. Olha que importante. A cor da urina é um excelente marcador medidor, né, pra gente avaliar. Lógico que a primeira urina do dia, ela é mais amarelinha, naturalmente. Mas depois, ao longo do dia, conforme a gente vai se hidratando, observa a cor da sua urina. Se ela continuar amarela, não é bom sinal. E também se a demora a você sentir a vontade de ir ao banheiro não acontece, é porque também você não está... Ou a pessoa está retendo muito líquido, né? Ou a pessoa não está se hidratando direito. Interessante isso que você falou, né? Porque a falta de... Se você está desidratado, como ela disse, o batimento cardíaco aumenta, né? Você vai ficando cansado e você vai achando que é outro problema, né? Sim, às vezes até procura o médico. No pronto-socorro é muito comum isso. A pessoa chega, né, exausta, cansada, às vezes passando mal, e quando vai avaliar, ela está desidratada. Que nem quando acontece quando a gente tem uma toxinfecção alimentar, que a pessoa tem diarreia, vômitos e ela não fica exausta, cansada, indisposta. Isso também acontece quando a gente não bebe água. A gente tem um cansaço extremo, uma indisposição, às vezes fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Precisa se hidratar. Então, se vai para praia, se vai para clube, para piscina, para hotel, vai passar o dia exposto ao sol, cuidado com as crianças, né? Então, é muita hidratação. Água de coco, água mesmo, os chás naturais, chazinho que a gente faz, chá de melissa, chá de erva doce, chá de camomila, geladinho, até o próprio chamate com um pouquinho de limão. Vai se hidratando ao longo do dia, porque é um dos pontos mais importantes no verão, sem dúvida alguma. Muito bom. E como é essa questão da hidratação para a pessoa começar? Como é a frequência dela, né? Ela, durante o dia todo, ela pode ir adquirindo esses novos hábitos? O certo é que a gente mantenha a hidratação ao longo de todo o dia. Por quê? O nosso rim, ele tem a capacidade de filtrar em torno de 800 ml por hora, né? Então, se você chegar em um momento e falar, nossa, eu não tomei nada até agora, vou beber os 2 litros, porque eu preciso, tenho 1 hora para tomar tudo. Você vai, tipo, entre aspas, se encharcar, você vai ter essa sensação ruim de estar até nauseado de tanta água. Então, não precisa fazer isso. E eu digo o seguinte, né, que tá muito na moda também, a gente fala assim, nossa, preciso tomar muita água, a pessoa tá tomando 6 litros de água por dia. Muito. Eu falo, não é necessário, existem os malefícios do excesso também. O nosso corpo, ele tem um mecanismo de sede que ele avisa quando a gente está desidratado. Qual que é o mecanismo? É a gente sentir a sede. O que eu não posso é sentir sede e me acostumar com ela. Então, assim, habitue-se a se hidratar e respeite a sua sede. Sentiu a sede?
toma um tanto de água, Tem, um copo de água. tem uma pelo coisa, eu menos. já ouvi uma vez, Michele, de falar assim, quando você sente sede, que não é legal. Você tem que Porque é tomar... um sinal de desidratação. Olha que interessante, gente. Agora, o que a gente não pode, Dani, que o corpo ele também tem essa capacidade. A pessoa sente a sede, às vezes está trabalhando, está no computador, ou está limpando a casa, está na correria, e a pessoa não se hidrata. Deixa para depois. Porque você já está desidratado, então aí você está se acostumando com a desidratação. Vamos falar um crime aqui também? Outro crime, a pessoa fala assim, ela não bebe água durante a manhã, ela vai almoçar, ela pede um refrigerante. Sim. De cola, né? Além Geladinho de estar desidratado, quando oferece ainda um líquido que não é... Acha que é só o líquido que hidrata. Não, e com não certeza. Tem que pensar na qualidade desse líquido. Tem que pensar na qualidade. O que eu acho legal, aqui, agora eu não tô vendo, mas os cinegrafistas aqui no estúdio, por exemplo, eles sempre andam, eles têm um bolso, um uniforme deles que tem um bolso lateral e eles colocam uma garrafinha aqui na lateral. As pessoas, elas trabalham sempre com uma garrafinha, né, com alguma coisa, porque ela vai ali aos pouquinhos bebendo, né? Você sabe que eu ando com uma garrafa de vidro. Essa garrafa, ela tem em torno de 700 ml. E essa garrafa, ela me acompanha onde eu vou. Então, ela me acompanha quando eu no carro, ela me acompanha no consultório. Por quê? Porque eu percebo que quando eu estou sem a minha garrafa, se eu encher um copo, por exemplo, em uma consulta, eu vou beber só um copo de água. Com a minha garrafa, eu me hidrato mais. Vai fracionando. Eu também. Eu sou da garrafinha. E se fico sem, sinto uma falta. boa dica. Os alimentos que tem aqui na mesa. Mostra pra gente, fala um pouquinho do nível de hidratação deles. Tem o suco, que tem água. O suco é muito legal e aí prefira o suco da fruta ou o suco polpa congelada, porque é a fruta batida congelada, não tem problema, tá? Os vegetais em geral, por exemplo, no café da manhã, vamos falar das refeições, prioriza sempre a presença de pelo menos uma fruta. Perfeito. Tá? As frutas mais hidratantes, por exemplo, a melancia, o melão, a laranja, todas aqui têm muita água, tá? Podem consumir. No lanche da manhã, ou talvez, por exemplo, antes da academia, ou até durante, ou uma caminhada na praia, toma uma água de coco. É uma excelente forma de se hidratar. De preferência natural. Natural. No almoço, não deixe faltar pelo menos metade do seu prato de legumes e verduras frescos, porque eles contêm mais água e vão te ajudar na hidratação. E sem contar na saciedade, é refrescante. Sim. É uma ótima forma da gente se alimentar e se nutrir, né? Porque a pessoa ela acha que ela tá comendo e não tá tomando água, ou seja, ela não tá se hidratando. Mas a hidratação está nos alimentos também. Sim, esses alimentos aqui contêm a maior parte de água. Assim. Verduras. Verduras são excelentes, tanto do ponto de vista nutricional quanto da hidratação. Eu gosto de falar sempre, se eu pudesse direcionar, eu falaria para você consumir os dois tipos no prato. Coloca sempre uma verdura e, se puder, um ou dois tipos de legumes, tendo pelo menos 3 cores diferentes ali. Você vai ter uma ótima fonte nutricional e bastante água também nesses alimentos. Ainda na salada, gente, para nós aí, dona de casa, que a gente gosta da salada, você hoje vai mudar esse hábito, vai colocar um pouquinho de salada no seu prato. Aí a gente fala, poxa vida, mas é verão, como eu posso conservar melhor os alimentos? Olha, o que eu indico, eu gosto muito. Vamos supor, a vida é corrida, eu tenho muita gente que reclama pra mim que não consegue lavar a salada todos os dias. Ou porque chega muito tarde, ou a salada acaba estragando na geladeira, a pessoa não lavou. Então, o que eu falo? Faz o pré-preparo. O que é o pré-preparo? Você pegou lá o seu pé de alface, a rúcula, enfim, lava, higieniza direitinho, deixa ela secando. Se você não tiver a centrífuga, pega um paninho de prato limpo, deixa essas folhas, depois de escorridas, ali secando. Quando estiver bem sequinha, você pega um pote de plástico ou um marinex, acomoda essas folhinhas ali, aí você cobre com o filme plástico. A cenoura e a beterraba raladas podem ser colocadas também, porque elas vão aguentar super bem, até Quantos o pepino. dias, mais ou menos? 3 dias. 3 dias. Então, você vai ter a salada para 3 dias. Facilita a vida. Muito. Nossa. Em casa, eu faço isso. O que Ótimo, não pode eu também. colocar? O tomate cortado, porque ele tem muita água. Então, o tomate cereja é melhor. Ou você pode cortar o tomate na hora ali, que você vai servir. E outros alimentos com muita água também. É legal você não colocar, porque aí a salada vai estragar mais rápido. Ô, gente, e eu dou uma dica minha também, porque quando você deixa preparada a salada na sua geladeira, já cortadinho, dá um trabalhinho que você tem que dar uma dedicação. É 1 hora lá na cozinha para você poder fazer toda a sua comida. Mas na hora de você montar a sua marmita, facilita. Eu monto a marmita, você monta assim, já fica bonitinho, já coloca tudo prático. Fica mais fácil e ainda hidrata, né? Com certeza. Antes da gente ir para cá, nós falamos já da água de coco, mas eu vou voltar, porque tem uma pergunta de uma internauta querendo saber se a água de coco é de caixinha
vale, que nós falamos, né? Que dá preferência para água de coco natural. A gente sempre prefere o natural. Agora, o que eu indico para as versões de caixinha? Assim como os sucos, né? Leia o rótulo, porque existem produtos que vão conter apenas a água de coco. Mas eu também já vi, uma vez estava numa latinha. Mas tem, existe? Existe, mas são poucos, então sempre leia o rótulo. É que nem o suco de uva, que a gente fala, aquele suco de uva integral. A gente tem tipos e tipos de suco. Você tem aquele que é só o suco de uva e você tem aqueles que vêm cheios de componentes e conservantes, etc. E a água de coco é a mesma coisa. Existem algumas marcas que são só água de coco. Então, como que você vai fazer? Nossa. Vai ali, ó, ingredientes. Tem que conter água de coco. Se tiver, E a gente pode acreditar naquilo. Sim. Se tiver ácido ascórbico, é vitamina C, que é um conservante natural, não tem problema. Agora, se você vê aquele monte de nome difícil, que você não tá entendendo nada, aí não é legal. Aí tem uma coisa errada. E a gente no Instagram dela deixa as dicas, eu adoro, porque aí lá tem tudo. Agora aqui, gente, olha, o bom e verdadeiro açaí. Vamos ver se ele hidrata, porque a galera no calor, né? Olha só essa garganta aqui toda... Você sabe que isso é uma paixão nacional, né? Né, assim, gente? É impressionante como as pessoas amam o açaí. Muito bom. E aí, qual que é a real do açaí? Ó, o açaí, a fruta açaí, gente, ela é maravilhosa, porque ela tem altíssimo teor de vitamina A, ela é super antioxidante, ela é rica em ferro, enfim. Só qual que é o problema desse açaí que a gente compra, né, por aí, esses que vêm até cheios de complementos, e leite em pó, leite condensado, etc. Nossa. Além desses complementos que são muito calóricos, o problema desse açaí é que ele vem com aquele xarope de guaraná. Que é o que dá esse sabor doce. Porque Tá. o açaí mesmo, se você pegar a polpa do açaí pura, ela tem um sabor muito suave. Ela é muito suave, ela não tem nada de doce, não é uma fruta doce. Por exemplo, a melancia é doce, É. o açaí não. E aí, o que eles fazem para dar esse sabor? Eles Eles colocam colocam o xarope de guaraná. Então, a quantidade que a gente tem ali de açúcar puro é muito grande. Então eu digo, você pode consumir o açaí, escolha complementos mais naturais. Aqui a gente tem a granola, que é uma boa opção. Tem gente que gosta, por exemplo, de colocar paçoca. Agora, cuidado quando coloca muita coisa. Leite condensado, leite em pó, paçoca, banana. Começa a colocar e aí você fica com um alimento que é uma bomba calórica E não cheia faz de nada. açúcar. Mas assim, o açaí, ele hidrata? Mesmo com xarope? Ele tem um teor hidratante, mas não se a gente 100%. não 100%. Se a gente for pesar, por exemplo, comparar o açaí e as frutas estão muito Ganham, acima é em óbvio, teor de né, hidratação. gente? É aquilo que sempre a Michelle fala, comida de verdade não se compara, né? Com certeza. Não se compara. Tá na dúvida? Veja a comida de verdade. E quais são as frutas? Estou vendo aqui algumas opções, mas as frutas dessa época, pra gente investir. Essa época é maravilhosa. É linda, é tão colorida, né? É maravilhosa. A gente Acho tem umas linda frutas também. que geralmente são caras o ano todo e essa época melhora o preço. Ótimo. O pêssego, a ameixa, a própria melancia, o melão, o abacaxi, essa época do ano fica fantástico. Ele fica super docinho. Então, as frutas vermelhas, vem a época da cereja. É verdade. Né? Que é uma delícia também. A ameixa, o pêssego, o abacaxi, a melancia, o melão. Então, são frutas da época, tá? Todas que estão aqui, que vão ficar mais doces, mais saborosas, mais nutritivas e mais baratas. Isso é muito bom. Aproveitem, tá? Isso é ótimo. A fruta, o valor da fruta em hidratação. Fruta pura ou em suco? Olha, a pura, qual que é o maior benefício dela? Que você vai ter mais nutrientes, porque não teve um processamento mecânico. Ah, tá. E você vai ter as fibras. Mas eu também não faço terror com os sucos, ok, gente? Você pode tomar suco, tá tudo bem. Agora, escolha um suco nutritivo. Para quem é diabético, por exemplo, uma dica legal. Os melhores sucos: caju, limão, maracujá e acerola. Porque vão ter um teor de açúcar controlado. O suco de laranja, por exemplo, para o diabético não é legal. Agora, a criançada que precisa de energia, o meu filho é um. Meu filho toma suco de laranja, mas vê, tá em fase de crescimento, 13 anos, outra energia. história. É outra história. É. Para os adultos, dá uma maneirada. Você quer comer a fruta? A laranja com bagaço, um pedaço de melancia, maçã? Perfeito. Beleza, né? Vai tomar suco? Maracujá, limão, acerola, caju, são sucos super nutritivos e que não vão causar aquele pico glicêmico. E de preferência, sem açúcar. Por Que favor. Eu tomo sem açúcar, gosto e eu acho que isso, a gente sentiu o gosto da fruta, Sim. né? Mudando o hábito também, que ajuda bastante. Michelle, eu amei. Ah, eu Foi também. ótimo. Bom demais. Gente, tem dúvidas, quer falar mais sobre isso, é só escrever pra gente. Só seguir a Michelle também no Instagram. A Michelle sempre dá dicas legais pra gente ir mudando os hábitos. Se hidratar. O verão tá aí, o calor também.
E a gente precisa cuidar do nosso corpo. Obrigada, minha amiga. Obrigada a você. Obrigada.